Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A importância da prática na tradução e também a dimensão deste mercado. Estamos a falar de tradutores, eventualmente de intérpretes, e justamente para nos explicar esta importância da prática, mas também para darmos uma vista de olhos neste mercado, convidámos a Ana Sofia Saldanha, que é docente na pós-graduação em tradução. Olá, Ana Sofia, bem-vinda a este podcast. Olá, muito obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Vamos começar pelo mercado da tradução. Este é um mercado que está em crescimento. Sabemos que existem ferramentas automáticas, sabemos que há inteligência artificial, já lá vamos, mas isto é um mercado mais ou menos de que tamanho quando olhamos para o mundo inteiro e geralmente vemos as coisas em milhões de dólares, não é? Qual é o tamanho deste mercado quando olhamos para os números? Há todos os anos é lançado um relatório de uma empresa chamada Nimdzi, que está nos Estados Unidos, em Seattle, e é um relatório que espelha exatamente o mercado da tradução. Faz uma prospecção de mercado e vê a evolução das empresas em termos de lucros e depois do trabalho que vem para nós, tradutores profissionais. A última vez que olhei para números destes dizia assim, a nível mundial, agora neste momento 60 mil milhões de dólares, já mas passa, com potencial para crescer sim. bastante. A última projeção que nós temos enquanto profissionais é de que até 2028 o mercado, economicamente falando, da tradução atingirá 98,2 mil milhões de dólares americanos. Então o mercado continua a crescer. Sempre em crescimento. A média mais ou menos é 5% ao ano. Acho que há empresas que não crescem isso. Agora vamos lá espreitar para que mercado é este. Estamos aqui a falar em números gigantes, da tradução, estamos a falar de tradução. Claro que sim. Estamos a falar de quê? Sabemos que depois da pandemia o e-commerce cresceu, provavelmente as séries da Netflix e companhia também cresceram. Quando falamos em tradução no mundo de hoje, estamos a falar de quê? Podemos ir a exemplos? Estamos a falar de muitas áreas diferentes. As que acabou de abordar são áreas completamente diferentes. A legendagem implica os HBOs, os Amazon Primes, os Netflix, entre outros, que é um mercado gigantesco em crescimento diário. Claro que há um domínio do português do Brasil, porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas e nós só temos 11, não é? Portanto, tal como acontece com a tradução de videojogos, o nosso mercado é minúsculo quando comparado com o mercado português do Brasil. Eles são muitos mais jogadores, não é? Mas vai crescendo, não é? Vai sempre crescer, mas as áreas que vão crescer mais, segundo aquilo que eu sei, que eu li, são a área da informática e da tecnologia, são as áreas de finança e direito e as áreas técnicas e medicina, farmácia, tudo o que tenha a ver com estas. Depois, para baixo, vem as outras. Vamos traduzir o quê? Quando falamos de algumas destas áreas, pode-me dar aí alguns exemplos? Posso, claro. Se falarmos na área técnica, podemos traduzir manuais e instruções de tudo quanto é tipo de máquina. Desde uma máquina agrícola para fazer buracos no terreno, como uma coisa que eu estou a traduzir agora, que é uma máquina de raio-x de um aeroporto. Estamos a falar de coisas completamente antagónicas, especializadas, exatamente, mas altamente especializado. Mas cobrem aí um mundo inteiro de coisas. Exatamente. Se olhássemos aqui para Portugal, estávamos muito habituados a vir, por exemplo, na zona da Marinha Grande, muitas traduções para a área dos moldes, dos plásticos, que havia a questão dos manuais para traduzir. Não. E há um mundo de coisas há coisa. muitos manuais e não só, não é? Para traduzir. Sim. As pessoas não têm noção do tipo de coisa que nós traduzimos todos os dias. Pode ir desde um relatório de contas de uma seguradora espanhola que tem uma filial em Portugal, como pode ir de uma máquina de raio-x de um aeroporto, como pode ir dos termos e condições de uma companhia aérea. Então, a internacionalização do comércio e das trocas implica ter que traduzir. Tudo. Implica tudo. As pessoas não têm noção da importância da tradução na vida de todos nós. Há muita gente que nos desvaloriza, entre aspas, dizem que é tudo muito fácil, podemos ir ao Google Tradutor, que é tudo incrível. Podemos ir ao Google Tradutor. Não podemos. Pode, se for ao Japão e não perceber o menu do restaurante onde está. Ok, não vou morrer intoxicado por causa disso, provavelmente. Não. Um peixe estranho. Não. Mas não posso traduzir um manual de uma máquina de raio-x no Google Tradutor. Não pode. Vai correr mal, vai correr muito mal. E isso depois acarreta muitas responsabilidades para nós, porque nós depois somos o elo mais fraco da cadeia, porque imagine, se eu traduzir um manual de uma retroescavadora da Caterpillar, como já aconteceu, é para um cliente meu em algum país europeu, e esse meu cliente subcontrata-me a mim, como subcontrata colegas meus.
eu sou o elo mais fraco da cadeia, porque se o cliente final, que é a Caterpillar, achar que aquilo está mal, vai reclamar com a empresa de tradução e a empresa de tradução vai reclamar comigo e vai tomar as devidas providências, até porque nós, para quem não sabe, nós temos que assinar contratos cada vez que começamos a trabalhar com uma empresa. Assinamos contratos de confidencialidade, assinamos contratos de dados, de proteção de dados, assinamos uma montanha de documentação e nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Por isso é que eu digo a muita gente que traduzir não é assim tão linear e tão simples. Porque eu sei inglês, porque eu sei espanhol, porque eu estudei em Espanha, porque eu fiz Erasmus não sei aonde. Falar a língua não serve para nada. É importante, mas não serve. Não chega. Não chega nem nada que se pareça. Então vamos falar desta prática. Já percebemos que é um mercado em crescimento, colocámos aqui os números. Sim. Teve a gentileza de nos dizer justamente quais são as áreas que mais crescem. Sim. E com certeza que não é só os romances, também continuamos a vender mais do que nunca. A literatura cresce menos. E há outras áreas a crescer bem mais depressa, sim. Estas áreas muito mais técnicas, muito ligadas ao comércio internacional, a mundialização do comércio. Sim, claro. Mas eu tinha prometido no início que íamos falar da prática da tradução. Então não basta falar a língua estrangeira para traduzir? Não basta. Não basta. Ok, há ensino especializado em tradução. Exatamente. Mas é importante esta prática de uma relação entre alguém que sabe traduzir e alguém que não sabe? Sim, a nós é-nos exigido indiretamente, se assim posso dizer, pelos nossos clientes que nós tenhamos formação. Okay? A maior parte deles atualmente já pedem mínimo pós-graduação ou mestrado, já, para as pessoas poderem entrar nas bases de dados das empresas. Como tradutores. Como tradutores. Profissionais. Ok? Sublinha a parte profissionais. Sim, estamos a falar da profissionalização. Da profissionalização. E é muito importante que nós nos mantenhamos atualizados, porque a tecnologia, os softwares que nós utilizamos, tudo o que se passa no mundo da tradução, nós temos que estar constantemente a atualizar-nos e temos que fazer cursos. Não vai ser aqui o foco da nossa conversa, claro. mas há softwares específicos para auxiliar tradução. Exato. Que aumentam imenso a produtividade do tradutor. Muito importante aquilo e também que dão mais auxiliar. consistência, não é? Consistência Exatamente. de um trabalho terminológica. Terminológica. Porque uma das dificuldades é de ter terminologia específica para determinados mercados. Exatamente. Eu posso lhe dar um exemplo muito engraçado de terminologia específica, que é, e daí a importância das CAT Tools, que é Computer Assisted Translation Tools. As tais ferramentas. É preciso explicar, e fez muito bem em dizer isso, que é uma ferramenta de auxílio. Há pessoas que pensam que é só Ctrl-Enter e aquilo preenche tudo sozinho. Quando a pessoa diz, eu trabalho com softwares de tradução. Pois, isso deve ser o Google. Carregas em 2 teclas e aquilo vai. Não é. Não é como nós inserimos com as nossas mãozinhas. Não é como aqueles tradutores automáticos do Instagram. Não é nada nós disso. Temos que inserir a tradução. Nós inserimos um documento dentro de um software e temos que o traduzir com as nossas mãos e usar a consistência terminológica. Mas se eu lhe disser que a palavra device tem pelo menos 4 significados diferentes que são aplicados em 4 sítios diferentes, as pessoas dizem, mas no dicionário diz que é dispositivo. Pois é, mas pode ser máquina, pode ser aparelho, pode ser eletrodoméstico, pode ser dispositivo. Depende do contexto. É uma piada que fazem em relação a nós. Que nós respondemos sempre depende do contexto. Mas é que depende mesmo. E é preciso nós termos um conhecimento muito aprofundado de sabermos que, se isto é uma máquina de lavar roupa, o device é um eletrodoméstico. Se isto é uma máquina para a indústria pesada, isto há de ser... Não há de ser um eletrodoméstico. Uma máquina pesada ou há de ser um dispositivo. Se estiver mais ligado a eletrónica e eletricidade, é um dispositivo. Se for uma máquina para fazer furos, é uma máquina. Não é um dispositivo para fazer furos. Portanto, nós depois temos de saber todas estas nuances. É por isso que é preciso um profissional. Ora, aí está. É isso mesmo. O profissional depois é que faz a diferença entre quem sabe traduzir e quem não sabe. E isto vai-se ganhando com técnica, com formação, mas também com prática. É preciso aprender na prática, ou seja, como é que se ensina a tradução? Como é que se ensina primeiro? Eu sou uma forte defensora de que os professores de tradução deviam ser tradutores profissionais ao mesmo tempo. Porque eu sei de muitos casos, porque falo em muitas conferências pelo mundo, de universidades que têm professores que não são tradutores e os alunos colocam perguntas e ninguém sabe responder a elas. Quanto a preços, quanto ao mercado, como me perguntou há pouco, a maior parte das pessoas não sabe responder a nada disto. Claro que os alunos depois ficam ponto de interrogação, não é? E agora? Mas é muito importante o trabalho diário. Um curso não nos ensina tudo, dá-nos umas bases para nós podermos entender, porque há regras para traduzir documentos jurídicos.
Há uma determinada linguagem que se usa. E não estou a falar linguagem que se vai ao dicionário ver se uma dispute é um litígio ou é um conflito. É um litígio em linguagem jurídica, é um litígio, não é um conflito. Mas é preciso Por esse exemplo, conhecimento é especializado. preciso conhecer e é preciso trabalhar todos os dias e lidar com clientes todos os dias, porque depois cada um quer uma coisa. Então, além daquilo que nós podemos encontrar numa formação de tradução, essa vantagem de trabalhar com quem sabe do ofício. Sim, isso para mim é essencial. É o que eu ando, entre aspas, pregar, peço desculpa pelo termo, ando a pregar isto já desde 2015. Para mim é importantíssimo que haja profissionais dentro das universidades que possam encaminhar os alunos. Dentro das formações. Claro que sim, essencial. Portanto, quem trabalha nelas. Para mim é essencial, porque eu não consigo conceber um professor de tradução médica não ser tradutor na área médica. Porque, assim, na área médica temos aqueles palavrões gigantescos que são super complicados. Claro que se pode encontrar no Google, claro que se pode encontrar numa enciclopédia, num dicionário, no que for. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Portanto, não é tão linear como as pessoas pensam. Portanto, aprender com a prática de quem sabe fazer. Exatamente. E reciclagem de conhecimento com... Porque muda, não é? Sim. Está sempre tudo a mudar. Estas tais eu ferramentas própria faço cursos todos os anos fora do país. Para se atualizar, calculo. Sim, tem que ser. Mas falou-me aí em orientar alunos. Como é que se orienta um aluno, no caso específico da tradução? Num curso de tradução... O que é isto, orientar um aluno? Orientar um aluno. Primeiro é dar-lhe as bases para ele saber traduzir um texto técnico, para saber traduzir um texto no âmbito jurídico, para saber traduzir um texto numa outra área, qualquer que seja. E depois é dizer, olhem, o mercado está assim, isto funciona assim, os preços médios são estes, vão ter problemas assim, explicar o que é que acontece no dia-a-dia, preparar mais ou menos, porque nunca ninguém está preparado. Não só para a técnica traduzir, mas para o mercado profissional da tradução. Exatamente, que é isso que falta muitas vezes. Portanto, ok, técnica traduzir sim, muita com prática, mas também direcionar então para aquilo que é a realidade do mercado hoje em dia. Exatamente. Eu dou muitos exemplos, quando estou a fazer traduções com os meus alunos, eu digo, olhem, uma vez aconteceu-me, num projeto isto, e o cliente disse isto, e depois veio o revisor e disse isto, e a questão que eles põem sempre é, como é que a professora resolveu o problema? Eu disse, é simples, foi assim. Portanto, eu disse, se uma vez apanharem este problema, já sabem, com as ferramentas de tradução é a mesma coisa. Tenho um erro num software, isto não anda, não faz, não sei o quê. É simples, é fazer não sei o quê. Como é que eu sei? Porque já passei pelo mesmo. Se eu não tenho passado pelo mesmo, eu não posso explicar a ninguém como resolver um problema com um fecheiro Excel que não converte para não sei o quê. Isso quer dizer que tem que ter grupos de formação não muito grandes, porque sim, isso é está-me a falar quase de uma orientação tutorial, de uma mentoria, não é? É quase. A mentoria ou o mentoring deveria ser individual. Claro que é impossível, não é? Mas eu tento sempre explicar aos meus alunos e dar exemplos meus pessoais. Olhem, eu também falhei, olha, eu também chumbei em testes de tradução, olha, eu também cometi erros terminológicos, depois podem ir aprendi... encontrar outros, porque para estes erros eu já vos sei alertar. Pronto, eu disse, agora já sabem, pode-vos acontecer a vocês, sim, porque há muitas pessoas que acham que nós, que já cá estamos há muito tempo, eu pelo menos há 17 anos, acham que nós somos incríveis e que fazemos tudo e sabemos tudo e, mas já cá está há tanto tempo, claro que sabe isto. Sim, mas é preciso continuar a aprender, não é? Exatamente, a importância da formação continuada. Como já disse, faz ou formações. CPD, é aquilo que nós chamamos de CPD. Estar sempre em cima do assunto, entre aspas, sempre em cima do assunto. Sim. Ana, já percebemos que é uma defensora deste ensino, sim, com técnicos especializados, mas da prática, da profissão, sim. Justamente por causa desta importância que a prática pode trazer para uma boa formação. Sim. Vimos o tamanho do mercado que vai crescendo e que continua a crescer, quais são as áreas de maior crescimento, mas eu tinha aqui prometido que se calhar a inteligência artificial também entrar nesta conversa, ou a tradução automática. Vamos aqui ainda agarrar por curiosidade nestas duas coisas. Um tradutor profissional tem que ter medo da inteligência artificial? Não, nenhum medo. É que nós já vimos, por exemplo, os scriptwriters, os guionistas assustados a fazerem greves por causa do uso da inteligência artificial. Sim. Como é que é com a tradução?
Com a tradução essa questão não se põe, para ser muito sincera, e não estou aqui a vender nenhuma ideia. É a mesma realidade. A tradução automática e a inteligência artificial não nos afetam por aí além. Eu posso dizer que se eu tiver um cliente que utiliza a tradução automática é muito. O que é isso da tenho muitos tradução clientes. automática? É uma coisa que pode ser comparada ao Google Tradutor ou ao DeepL. O DeepL é uma coisa em que você põe a frase em inglês e do outro lado aparece em português. Pronto. O Google Tradutor faz o mesmo, se calhar com Mais outros ou menos a parâmetros, mesma não é? coisa. O DeepL é que pode comprar uma licença, pode pôr um plugin na sua Cat Tool, na sua ferramenta de tradução e depois é fazer Ctrl-Enter e aquilo preenche tudo automático. Tem muito menos trabalho, não é? Mas os resultados, apesar de nos poderem ajudar em termos de tempo, porque há muitas coisas que se reaproveitam, mas invariavelmente nós temos que alterar as frases. Porque E verificar a máquina, e alterar, sim. a máquina, tanto a tradução automática como a inteligência artificial, Vai-lhes não tem falhar muito ainda contexto, não é? capacidade para fazer diferenciação. Para nós portugueses, por exemplo, os, o as, o a, o as, o do, o das, tudo o que seja feminino, masculino, plurais, misturar aquilo tudo, expressões, para esquecer... não consegue identificar muitas nuances nas línguas, a pontuação é péssimo, nós depois temos que ir alterar aquilo tudo. Por isso é que há muitos clientes que queriam muito tradução automática e queriam que nós fizéssemos uma coisa que se chama MTPE, Machine Translation Post Edition, que é fazer a pós-edição do que a máquina fez. Que é Mas ler isso, aquilo então tudo. Pode se tornar mais trabalhoso do que traduzir para com uma mim- boa ferramenta? Para mim dá muito mais trabalho ler o que a máquina fez, porque eu sei que vou ter que alterar coisas e que para mim é aborrecidíssimo, do que eu estar a fazer do zero. Então, nem a inteligência artificial, nem a tradução automática devem vai meter substituir. medo ao tradutor nos não próximos precisam anos. meter medo. No Não. mercado que até 2028 dissemos que vai crescer para qualquer coisa como 98,2 mil milhões de dólares. Sim. Ana Saldanha, muito obrigado pelo tempo que pôde despender Obrigada eu. a estar-nos a compreender e a esclarecer a nós leigos Obrigada como é eu que funciona pelo este convite. mercado da tradução. Claro que sim. E muito haveria para dizer. E porque é que é tão importante a prática no ensino da tradução? Sim, essencial. Obrigado Essencial. por esta oportunidade. Obrigada eu pelo convite. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.